6h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, falando da palavra do Senhor, lendo, aprendendo a palavra do Senhor e entregando os primeiros momentos do nosso dia na presença dEle, que é o Rei dos Reis, que é soberano sobre todas as coisas, que é aquele onde nós podemos confiar as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas questões, os nossos questionamentos que tantas vezes imperam em nossas mentes, principalmente para aqueles que são mais jovens, né? Ontem eu falava com uma pessoa muito querida e ela justamente estava cheia de questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando nós vamos adquirindo uma maturidade no Senhor, através da palavra dele, nós vamos deixando os porquês de lado e vamos começando a aceitar, então, tudo aquilo que ele vai fazer nas nossas vidas. Quando nós entendemos que é ele que reina nas nossas vidas. Então, hoje eu entendo que o Senhor reina na minha vida. E se Ele reina na minha vida e eu estou na presença dEle, estou ali me esforçando todos os dias, né, para moldar esse meu coração que é falho, esse meu coração que é pecador, então as situações que vão acontecendo na minha vida, elas vão sendo conduzidas pelo Espírito de Deus, elas vão sendo conduzidas por Ele. E essa confiança nele é a certeza de que os meus olhos humanos, o que eles estão vendo, não é aquilo que o próprio Deus está fazendo. Então eu não consigo ver além dos meus olhos, mas este Deus que vai à frente dos meus passos, esse Deus que é lâmpada para os meus pés, conforme a palavra de Deus me fala, né? Esse Deus vai à frente. E esse Deus vai limpando o caminho, esse Deus vai organizando conforme o querer dele, não é o meu querer. Então, em cima dessa confiança, nós vamos conduzindo as nossas vidas e vamos aprendendo cada vez mais dele, para que nós possamos ser, então, imagem e semelhança nós já somos, que nós possamos, então, refletir da face desse Deus, exalar do perfume deste Deus, por onde os nossos pés pisarem. E nós paramos, então, no nosso estudo de Romanos, lá no capítulo 3, nós vamos agora a partir do versículo 9, e esse texto que compõe aqui esse contexto aqui para frente é algo que sempre me fascinou e sempre me fez me questionar, né? Vamos orar primeiro e então nós começamos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Te agradeço pela tua presença, pelo teu grande amor, pela tua longanimidade, pela tua paciência conosco, meu Senhor, onde tantas vezes nós te desagradamos com os nossos questionamentos, te desagradamos com as nossas mazelas, Senhor, mas a tua longanimidade, a tua bondade, Senhor, o teu favor, a tua graça, vem, Senhor, e como um pastor cuida da sua ovelha, o Senhor vem, Senhor, vai ministrando, vai falando, vai conduzindo, e então nós vamos nos alinhando novamente na Tua presença. Senhor, se conosco nesse dia, nos ajuda a entendermos esse texto, nos ajuda, Senhor, a aplicarmos também esse texto em nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, agradar acima de tudo, não a nós mesmos, mas ao Teu coração. Em nome de Jesus, se conosco. Em nome de Jesus, amém. Então esse texto, o título da minha Bíblia fala, todos são pecadores, né? No versículo 9, vamos começar. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Paulo ainda continua com o seu discurso ali, né? Aqui explicando quem era Deus, o que era a salvação, o que era a graça. Então ele vai fazer todo um estudo de conduzindo a partir do capítulo 12, agora então, a partir do capítulo 12, para a aplicação de tudo aquilo que ele ensinou. Vai falar sobre circuncisão no coração, vai falar ali que nós já falamos nos devocionais anteriores,
que tantas vezes ele quis fazer algo, lá quando ele começa ali o texto, no capítulo 1, e o próprio Espírito impediu, né? E condiz bem com o que nós falamos agora no início, né? O Senhor está conduzindo todas as coisas. E cabe a nós aceitarmos a condução dele e entendermos através da oração, através da leitura bíblica, qual é a vontade verdadeira desse Deus para as nossas vidas, para esse momento, para esse tempo, para este dia. E aí ele continua aqui: não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. E aí essa passagem é uma passagem que eu sempre me questionava, eu vou ler para nós, né? Salmos 14, versículo 1 ao versículo 3, e Paulo vai citar aqui novamente em Romanos 3, a partir do versículo 10, o seguinte: ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. E daí vamos parar um pouquinho aqui agora. Lá em Apocalipse nós temos a referência de que todos nós somos pecadores. No entanto que João, quando está lá na ilha de Patmos e tem toda aquela revelação ali do Apocalipse, e ele chega lá em cima e há um silêncio, né? E ele começa a chorar muito porque ninguém era capaz, ninguém tinha santidade suficiente para abrir os selos. Mas lá minutos depois ali de silêncio total, o próprio Cordeiro vem um ancião e fala: olha, calma, né? Fala para João: calma, calma. O Cordeiro de Deus é o único que pode abrir os selos. O Cordeiro de Deus é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo é o único que andou como homem nessa terra, derramou seu sangue real por mim e por você. E hoje nós temos uma aliança com Ele, aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós temos uma aliança com Ele e é uma aliança de imortalidade, uma aliança de eternidade. Só que essa palavra aqui nos fala, nos conduz ainda mais, né? Depois Paulo vai falar muito mais da graça, mas nos conduz a entender qual é a nossa conduta diária. E eu acordei um dia, eu estava naquele tempo onde eu não estava fazendo os devocionais. Acordei um dia, era um sábado, tomei o meu café. Eu disse: não, hoje eu vou lá na minha filha. Minha filha fica uns 30 quilômetros daqui. Me arrumei, feliz. Vou lá na minha filha. Fui lá na minha filha, gosto de onde ela está morando ali, gosto de ir bem devagar, passar pelo meio da cidade. É uma cidadezinha muito bonita, Vila do Conde, que eu já morei lá, inclusive, e é uma cidade que me encantou muito. É uma cidadezinha bem pequenininha, parecida com a minha cidade, São Leopoldo, quando era muitos anos atrás, quando era lá na minha juventude, agora está totalmente diferente. Então, passei aquele sábado, fui com a minha filha, estive com meu netinho, com meu genro. Estava voltando para casa, era 18 horas, 17 horas, 19 horas da noite. Quando eu estava voltando para casa, assim, era um dia lindo, entardecer, né? Me veio no coração: ninguém busca Deus. O próprio Deus falando comigo mesma: ninguém busca Deus. E eu mesma, naquele dia, passei o dia todo sem entronizar o meu Deus no trono dele, onde ele deve estar sempre, na soberania dele, sem ter a reverência daquele dia para aquele Deus. Então eu fui para essa palavra, eu entendi essa palavra. Eu estava também dentro daquele mesmo contexto, porque antes eu li essa palavra aqui e pensava: nossa, Paulo está falando aqui para os judeus. Lá em Salmos 14, se não me engano, foi Davi que fez. Ele está falando ali dentro do contexto religioso, de um povo que tem um Deus. Como que ninguém busca Deus? Né? E lá no contexto ainda de Davi, eles tinham lá as cerimônias, eles tinham lá a Arca da Aliança. Como que ninguém busca Deus? E eu entendi, então, naquele dia, o que o Senhor estava falando, o que o Espírito de Deus estava falando através da palavra dele. Nós não buscamos a Deus verdadeiramente.
Nós acordamos, nosso primeiro intuito é buscar as nossas coisas, fazer a nossa rotina, mas quem busca Deus? E esse puxão de orelha que o Senhor me deu, me fez todos os dias pensar nessa palavra, pensar no que eu estava fazendo com a minha vida, o que eu estava fazendo em adoração a este Deus, qual era a reverência real que eu estava dando a este Deus. E aí Paulo continua aqui no versículo 12. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Quando nós não colocamos Deus no altar dele, quando nós não damos a reverência, a honra, a glória, né? Quando nós não nos prostramos a este Deus, nós nos tornamos inúteis. E aí ele continua: ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. Lá em Provérbios nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós não temos temor ao Senhor, nós estamos perdendo sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. A nossa boca, quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, quando nós abrimos a nossa boca para reclamar, quando nós abrimos a nossa boca cheia de amargura, né, por aquilo que nós almejamos nesse mundo, né, e não temos, e não damos o olhar devido para aquilo que o nosso Deus já entregou ali nas nossas mãos, temos um lugar para dormir, dormimos aquecidos, né? Temos o alimento, pode ser escasso, pouco, mas temos ali o alimento, temos um trabalho, temos uma família, né? Mas nosso coração insatisfeito está sempre buscando ser preenchido por desejos deste mundo, onde só o Espírito de Deus, só a palavra de Deus, só o próprio Deus, o nosso interior é do formato, é do tamanho deste Deus, quando só Ele pode suprir as nossas necessidades interiores, né? O nosso eu, a nossa alma que gosta de gritar, só este Deus pode, de forma suficiente, de forma inteira, nos preencher. E quando nós estamos preenchidos com este Deus, queridos, quando nós estamos preenchidos, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós podemos estar no pior lugar. Ele é a luz que reina em nós. Ele é aquele que reina em nossa mente. Ele é aquele que reina em nosso coração. E aí, só para finalizar essa partezinha aqui, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos, mas ele não aboliu, ele não eliminou a lei que foi entregue lá através de Moisés. Então, a lei, ele vem nos falar aqui que, e ele próprio fala mais para frente, que antes, quando ele não tinha lei, ele não sabia que ele era um homem cobiçoso, que cobiçava. Mas a lei trouxe a ele a consciência, o entendimento de que a cobiça era um pecado. Então ele começou a lutar contra aquele pecado. Então a lei, os 10 mandamentos, eles vieram para nos trazer o entendimento daquilo que é pecado, daquilo que não é correto, daquilo que não é certo, né? E aí Jesus nos deixa ali sabendo disso, Jesus nos deixa os 2 principais mandamentos. Amar a Deus com todo o nosso coração. O que é amar a Deus com todo o nosso coração? Né? Não, é o inverso de ninguém busca Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração é dar a reverência, ter o temor, andar em temor e tremor, como fala a palavra,
dando honra a este Deus em tudo que nós vamos fazer, em todas as nossas palavras. Aí entra de novo lá Filipenses 4, que eu amo aquela palavra, encher a nossa mente com tudo que é digno, tudo que é correto, buscar neste Deus a força necessária para as nossas lutas, se agarrar nele e confiar de que Ele está cuidando de cada detalhe, né? É essa paz. E aí o 17, voltando um pouquinho, não sabem onde encontrar a paz, não têm o menor temor de Deus. Aqui ele está dizendo que quando nós temos o temor ao Senhor, nós encontramos a sabedoria, nós encontramos a paz, nós encontramos o preenchimento do nosso eu, nós encontramos a tampa para fechar ali o poço fundo da nossa insensatez, da nossa insatisfação. Este Deus é o único caminho. E buscar Ele, estar nele e honrar a Ele só vai trazer benefícios para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, a meditação de hoje vamos finalizar aqui. Nós estamos buscando a Deus como nós deveríamos? Nós estamos usando os nossos lábios para murmurar, para falar mal de uma outra pessoa, para julgar outras pessoas? Nós estamos usando os nossos pensamentos em meditação da palavra, ou nós estamos usando os nossos pensamentos para, muitas vezes, na nossa mente, matar aquele nosso colega, né, em pensamento, né? Porque o que o Senhor fala aqui em Romanos 12, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos buscar, pedir para que Deus os abençoe. O que a nossa mente, o que o nosso coração corrupto está fazendo neste dia? Buscando verdadeiramente sermos santos, não só de fachada, mas santos no nosso interior, no nosso coração? Então é este o questionamento para hoje. Onde nós estamos em Cristo? Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pela tua verdade, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por não te buscar como deveríamos. Te pedimos das tuas misericórdias, Senhor, e da tua orientação, Senhor, e da tua força, Senhor, e da tua sabedoria para agirmos conforme a tua vontade, Senhor. Ó Deus, vem saciando, Senhor, a nossa sede, Senhor. Vem saciando a nossa sede da Tua presença, Senhor. Nos faz ter mais vontade de estarmos contigo, mais vontade de lermos a Tua palavra, mais vontade de andarmos contigo, meu Deus. Necessitamos de Ti, Senhor. Se conosco, nós te pedimos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã e fiquem com Deus.